Olá, meu povo, muito prazer. Eu sou Isabela Chaves, artesã crocheteira, e hoje eu tô aqui para ser a sua professora e te ensinar essa peça lindíssima que você vai amar reproduzir, porque ela é uma peça super fácil, super simples de fazer. Todo o passo a passo vai estar feito aqui para vocês, apresentado com todo carinho e em detalhes. Essa peça aqui eu trouxe para vocês como uma receita exclusiva, tá? É criação minha e eu espero que você consiga reproduzir aí com maestria a partir desse passo a passo que ficou incrível e é feito com muito carinho para vocês. Essa bolsa ela é feita com um kit da Fio a Fio chamado Sol de Geri, que compõe essa parte aqui do meio em couro sintético, alça e também essas laterais. E eu utilizei o melhor fio para artesanato, para crochê do mercado, que é o fio da Fischer. Esse daqui é o fio Nubble de 35 milímetros. Eu sugiro você reproduzir essa peça com o fio de 35 milímetros, porque o de 25 milímetros ele vai deixar a peça mais minguada. Então, o de 35 milímetros deixa um tamanho bem legal para uso do dia a dia essa bolsa e também deixa o ponto ele mais preenchido, mais robusto e mais estruturado. Então, eu recomendo você utilizar um fio de 35 milímetros para a produção dessa peça. O restante da matéria-prima que nós vamos utilizar, dos materiais, dos itens, vão estar aqui na sequência. E agora eu vou pausar e mostrar as medidas dessa peça para vocês. Então, as medidas dessa peça, ela fica com a largura de aproximadamente 31 centímetros. Aqui na altura da parte mais alta até a parte aqui mais baixa, ela fica em torno de 28 centímetros, tá bom? E aqui na profundidade, nós temos aqui 6 centímetros de profundidade. Essas são as medidas dessa peça. Então é isso, vamos para a lista de materiais e na sequência o passo a passo completo dessa bolsa. Nós vamos precisar de uma tesoura, cola pega-mil e também uma agulha de tapeçaria para execução dos arremates. Além desses materiais, você vai precisar de duas agulhas de crochê, uma mais fina para puxar os pontos iniciais e também te auxiliar na hora dos arremates e uma que nós vamos utilizar para o desenvolvimento do restante da peça. Eu vou utilizar para essa peça de hoje a agulha número 8 para poder fazer a estrutura principal e vou utilizar também uma agulha 4,5 para puxar os pontos na nossa base sol de geri. O fio que eu vou utilizar nesse projeto é o fio Nubble da Fischer. Ele tem 35 milímetros de espessura. A indicação de agulha para ele é de 7 até 9 milímetros e eu vou utilizar hoje a cor ocre. Então, ele é mais grossinho, ele é mais espesso do que o fio que a gente usa tradicionalmente aqui nas receitas, né? Que é o fio de 25 milímetros. E o item mais importante dessa receita de hoje é o kit Sol de Geri, lá das meninas da Fio a Fio Store. Lembrando que tem cupom de desconto para vocês adquirirem esse kit e muitos outros lá no site delas. Vou deixar passando aqui na tela para vocês esse cupom de desconto. E aqui, como eu já disse, esse é o kit Sol de Geri. Ele vem com uma alça de ombro, essa aqui na cor mostarda, com acabamentos em dourado. Já vem com a argolinha mosquetão. Ele tem um acabamento super bonito em pesponto e a espessura dele é ótima também, super linda e resistente. Vem também essas laterais para embutir na bolsa. Você aplica diretamente na bolsa e depois aplica a argolinha mosquetão nessas alcinhas, deixando esse acabamento aqui na peça. E, é claro, a base principal, que está chamando bastante atenção aí na nossa tela, que fica na parte de trás e na parte da frente e já vem com o fecho de imã embutido aqui no trabalho, tá? Então, esse é o kit Sol de Geri. Se você quiser adquirir, o cupom está aí na tela para vocês aproveitarem 10% de desconto para adquirir esse kit e muitos outros materiais lá do site delas. Então, agora vamos para o nosso passo a passo de hoje. Então, vamos começar o nosso passo a passo. Eu sempre gosto de trabalhar o fio de malha pegando da parte externa. Eu me sinto mais confortável sempre fazendo dessa forma. E outra dica muito importante aqui é você pegar um pouco do fio e tensionar ele antes de começar.
O fio da Fischer, ele já vem em formato rolotê, mas ele vem um pouquinho amassado, então ele vem assim, olha, um pouquinho amassado, apesar de já estar rolotê, mas eu gosto de tensionar ele para que ele fique o formato rolotê bem perfeitinho para a gente poder dar continuidade aqui no trabalho. Outra dica é quando você estiver utilizando o fio, sempre desenrole ele girando em torno do próprio eixo, para que o fio também não fique torcido. Isso serve para qualquer fio que você utilizar, você girar em torno do próprio eixo para ele ficar bem retinho, tá bom? Então, ó, só girar ele assim ou colocar num suporte para você continuar o seu trabalho tranquilamente sem o fio ficar enrolando e embolando. Então, vamos começar. Eu peguei aqui a parte de trás da minha peça, tanto faz o lado que você for iniciar, a trama será a mesma independente dos lados. E eu vou começar com a agulha número 4,5 para facilitar a introdução da agulha e do fio nesses pontos iniciais. Vamos começar fazendo pontos baixíssimos. Então, eu vou começar fazendo aqui desse lado de cá, saindo desse lado de cá e puxando os pontos baixíssimos, do lado contrário ao que você faria normalmente, tá bom? Então, eu começaria do lado de cá, se eu fosse pegar o sentido que normalmente eu teço as minhas peças, mas eu tenho que começar no sentido contrário, tá bom? Então, eu vou começar do lado de cá. Eu deixo uma sobra pequena de fio só para a gente poder fazer os arremates finais, então em torno de 20 centímetros. E a partir daqui, eu vou puxar uma laçadinha, ó. Puxa a laçadinha direto, não precisa fazer ponto, não precisa fazer a laçadinha com ponto regular, tá? Não precisa, pode ir direto. Então, peguei aqui meu primeiro pontinho dentro do buraquinho, venho aqui no próximo e faço o baixíssimo. E eu vou introduzindo de buraquinho em buraquinho, produzindo esse ponto baixíssimo ao redor de toda a minha peça. Cuidado para não ficar aparente a rebarba do fio, tá? Então, vai ajeitando, vai alinhando, tá bom? E sem tensionar muito. Por mais que a gente esteja utilizando uma agulha mais fina, isso não quer dizer que a gente tem que respeitar a espessura dessa agulha e deixar os pontos tensionados. Pode deixar ele bem confortável, bem larguinho, para prosseguir com essa parte inicial aqui no trabalho. Chegando aqui no finalzinho, dá uma olhadinha para ver se os pontos estão encaixados e uniformes. E vou fazer aqui meu último agora, fazendo ponto baixíssimo, e ele vai ficar dessa forma aqui, a nossa primeira etapa do trabalho, tá? A partir daqui, eu vou iniciar puxando os pontos baixos para começar a primeira carreira. Então, aqui eu já tenho um buraquinho aqui, ó, já tenho uma laçada aqui para ser trabalhada. Então, a gente vai direto com ela, dá altura e fecha o ponto, tá bom? Faz aqui o primeiro ponto. Nós vamos iniciar aqui já com um aumento, então, eu vou fazer aqui 2 pontos no mesmo local nesse início. A partir daqui, a gente começa a encaixar o sentido natural que a gente continuaria o trabalho, tá bom? Então, eu vou continuar agora fazendo essa primeira carreira, e nessa primeira carreira nós vamos fazer a seguinte trama: nós vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos sozinhos, um aumento, 2 pontos baixos sozinhos, um aumento, 2 pontos baixos. Seguir assim até o final, tá? Então, eu fiz aqui 2 pontos juntos, né? O aumento, no caso. Introduzo a minha agulha no próximo buraquinho, puxo, dou altura e fecho esse ponto. Deixa a larguinha laçada, tá? Introduzo no próximo, puxo, deixo bem espaçadinho assim, dá uma folga no fio e fecho o segundo ponto. Agora, no próximo buraquinho, nós vamos produzir um aumento. Introduz, puxo, dá altura, fecho. E agora, no próximo, introduz, puxo, dou altura e fecho, tá bom? Eu vou seguir agora essa primeira carreira fazendo 2 pontos sozinhos e um aumento, que no caso é 2 pontos juntos no mesmo local. 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos no mesmo local. Você vai sempre introduzir a agulha nos buraquinhos e, consequentemente, você sempre vai pegar os pontos dentro das correntinhas que a gente fez anterior com ponto baixíssimo, tá? Então, ele vai formando esse desenho. Vou seguir aqui até o final e já volto com vocês. Terminando essa primeira carreira de pontos, eu vou fazer aqui
2 pontos sozinhos e no último buraquinho, bem aqui na ponta, nós vamos produzir 2 pontos juntos no mesmo local, tá? Nesse ponto junto, toma cuidado para não escapulir aqui, porque a gente vai ter que pegar essa laçadinha, olha, depois encaminhar aqui para dentro do buraquinho, para que ela fique desenhada igual do outro lado, tá? Então, aqui a gente faz esse capricho de ajeitar aqui o ponto, para que fique bem bonito. Puxo e fecho. E agora sim a gente vai trocar a agulha e também vai para a próxima carreira. Aqui foi o início do trabalho, ó, então tem a laçada aqui, puxa ela para ajustar e vai ficar essa primeira etapa desse jeitinho aqui. Então, vou larguecer aqui o ponto e pegar agora a minha agulha número 8, que nós vamos trabalhar o restante da peça inteira com ela. A nossa segunda carreira é a primeira carreira do ponto fantasia, que é o ponto decorativo que a gente vai fazer nessa bolsa. Então, aqui nesse projeto, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto decorativo, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto decorativo. Eu vou intercalando duas formas de pontos, e em todas as carreiras de pontos baixos a gente tem que produzir os aumentos, tá? Nessa carreira seguinte, do ponto fantasia, a gente não tem aumento. Para subir para a próxima carreira, eu vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho. Então, virei aqui o meu trabalho e agora a gente vai iniciar essa parte do ponto. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e na sequência laça o fio na agulha e faz um ponto alto. Próximo, um ponto baixo, laço o fio na agulha e agora a gente vai fazer um ponto alto. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Sempre quando você for fazer o ponto baixo, ó, dá altura no fio, tá? Pra ficar tudo muito bem alinhado. Então, sempre quando eu faço, eu dou aquela puxadinha, ó, e fecho. Laço, introduzo, dou uma puxadinha, fecho um, fecho dois. E a gente vai seguir assim até o final da carreira. Então, quase chegando aqui no final da carreira, vou fazer um ponto baixo, um ponto alto e terminar com um ponto baixo. Se você não terminar essa peça aqui, essa carreira com um ponto baixo, volta, dá uma revisada no que foi feito, para ver se você não esqueceu nenhuma parte da sequência, tá bom? Então, ele vai ficando desse jeito. Para subir a terceira carreira, nós fazemos a correntinha de subida e viramos o trabalho. Então, agora nós vamos para a nossa terceira carreira. E na terceira carreira, como eu já tinha dito para vocês, todas as carreiras de pontos baixos nós vamos produzir aumentos. Então, nessa carreira, eu vou começar fazendo um aumento, bem aqui no início do trabalho. E agora, nós vamos mudar a sequência para 3 pontos baixos e um aumento. Então, a gente aumentou um intervalo nessa carreira, né? Então, aqui a gente fez 2 pontos baixos e um aumento, aqui 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui é o meu segundo, terceiro e aqui 2 pontos juntos. Tá bom? Então, eu faço 1, 2, 3 e 2 pontos juntos. Terminando a nossa terceira carreira, fiz aqui 3 pontos sozinhos e termino também com 2 pontos juntos nessa terceira carreira. E na sequência, a gente vai para a quarta carreira de ponto fantasia, faço uma correntinha e viro o meu trabalho, tá bom? Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um ponto alto. Um ponto baixo e um ponto alto. Dessa vez, nós vamos terminar um pouquinho diferente, tá? A gente vai terminar essa carreira aqui com ponto alto, tá bom? Então, vai ficar um pouquinho diferente da primeira carreira de ponto fantasia que a gente fez. Já volto aqui com vocês pra gente dar prosseguimento nessa peça. Então, agora é a carreira do ponto fantasia e essa aqui é a nossa quarta carreira. Terminamos, então, a carreira número 4 com ponto alto aqui no final.
vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho. E nessa próxima carreira vai ficar também um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3, ok? E agora vamos fazer o aumento. E depois desse aumento, a gente vai começar outra sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já tenho 2, vou fazer o terceiro, quarto e o aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E eu vou seguir assim até o final. No final, nós também vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos, tá bom? Então, a gente vai terminar da mesma forma que começou essa carreira. Já volto aqui com vocês. Terminando a 5ª carreira, vai ficar desse jeitinho, 3 pontos baixos aqui no final. Faço uma correntinha e dessa vez eu vou fazer uma segunda correntinha, tá bom? Pra gente ir pra 6ª carreira. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, vamos para a 6ª. Terminamos aqui essa 5ª com 3 pontos sozinhos, tá? 3 pontos baixos. Vou virar o meu trabalho e agora a gente vai começar um pouquinho diferente essa trama, fazendo um ponto alto aqui no início. Então, laço o fio na agulha, introduzo e faço aqui ponto alto no início dessa 6ª carreira. Sigo fazendo agora um ponto baixo e um ponto alto. Um ponto baixo e um ponto alto, seguindo a mesma trama que a gente fez nas outras carreiras com ponto fantasia, tá bom? Então, já volto aqui com vocês com a minha 6ª carreira pronta. Terminamos a 6ª carreira com o último ponto, que será o ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, subir e virar o trabalho. Nessa carreira agora, que é a nossa 7ª carreira, é a última carreira do trabalho dessa peça e ela vai ser toda feita com pontos baixos. Então, você vai seguir agora sem fazer aumento nenhum, somente seguindo os pontos já existentes aqui na peça. Então, vou virar aqui a minha e vou iniciar aqui logo na primeira correntinha, fazendo pontos baixos e seguimos assim nessa 7ª e última carreira, fazendo pontos baixos até o final. Final da 7ª e última carreira, faço aqui a última correntinha e agora sim eu posso cortar a minha peça e fazer o arremate dessa primeira parte. Deixo aqui uma quantidade de fio de mais ou menos 15 centímetros, puxo a última laçadinha aqui por completo, vai ficar desse jeitinho aqui, tá? E agora a gente vai fazer os arremates aqui dessa etapa. Vou pegar esse fio que tá aqui, onde estava a agulha, né? Vou passear com ele aqui por essa extremidade e vou descer com ele até chegar aqui perto do outro que já temos. Então, eu venho aqui, agarro ele aqui bem bonitinho e vou passeando aqui ele entre os pontos. Então, você pode pegar agora a sua agulha mais fina, aquela 4,5 que a gente usou. A gente vai usá-la de novo aqui para ajudar na hora do arremate aqui da peça também. Dá uma olhadinha para ver se não vai deformar aqui do outro lado, tá bom? Fica de olho. Agora eu vou dar mais uma descidinha. Eu cheguei a um local onde eu acho ideal para poder fazer o arremate, vejo se tá tudo certinho, tudo nos conformes. E aqui eu vou pegar, olha, tá vendo que eu deixei um passando direto? Uma laçadinha. Faço um primeiro nó. Antes de fazer o segundo, a gente pinga um pouquinho da cola. E depois, sim, a gente faz o segundo nó para poder ficar bem firme, tá bom? Puxo. Vou dar a última passeadinha aqui com o fio. Os dois, na verdade, ó. E a gente corta para poder fazer o arremate.
Agora, feito o arremate nessa peça, você vai iniciar o outro lado, fazendo exatamente a mesma trama que você fez do lado de cá, ó. Então, ela ficou desse jeito. Essa aqui é a parte de trás da bolsa, tá? Onde tá o fechinho. Então, a gente vai fazer agora a parte da frente, utilizando exatamente a mesma trama. Então, você só vai repetir todo esse passo a passo. Então, é só voltar à aula para poder agora fazer o outro lado da peça. E já volto com vocês para a gente poder fazer a união dessas duas partes. Então, agora com as duas peças prontas, vamos para a emenda aqui da lateral delas, tá? Então, eu já tô aqui com uma das minhas peças com meu último pontinho feito e uma correntinha. Então, agora eu vou pegar as duas peças e a gente vai planejar aqui como vai ser o encaixe delas aqui, tá? Então, elas vão ficar assim. E eu vou fazer esse encaixe pelo lado o avesso. Então, eu vou virar aqui do lado avesso, como vocês estão vendo, tá vendo? Ó, desse jeito aqui. Viro do lado avesso. Já tem uma correntinha aqui no meu trabalho. E aqui, para ligar as duas peças, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos aqui na parte de baixo, tá? Na parte interna dela. Pega a alcinha de um lado, pega a alcinha do outro. Você pode pegar tanto a alcinha de dentro quanto a alcinha de fora, tá? Vou pegar a alcinha de fora, essa daqui. Vou pegar a alcinha de fora do outro lado. Pesco o fio que vem do novelo, passo aqui e faço baixíssimo. Alcinha de fora, puxo e faço baixíssimo. Alcinha de fora, puxo e faço baixíssimo. E o fechamento da nossa peça será todo dessa mesma maneira. Como a gente tem a quantidade de pontos iguais, como nós temos a quantidade de ponto igual dos dois lados, então a gente não vai ter problema nenhum em encaixar um desenho aqui no outro, tá? Então, para encaixar, é só você seguir fazendo agora pontos baixíssimos na parte interna da peça, dessa maneira que eu estou ensinando para vocês. Vai ficar assim na parte interna em toda a volta, tá bom? E agora eu vou fazer uma correntinha aqui. E vou virar a peça do lado avesso para ver como ela ficou, tá bom? Então, aqui vai ser o acabamento da parte externa, olha como fica bonito. Fica bem certinho, bem bonito. A gente agora só vai dar uma esticadinha na peça, ajeitando ela, terminando de modelar, tá bom? Então, vai ficar desse jeitinho aqui as laterais, parte de baixo, toda com formato bem perfeito. Se você quiser fazer uma profundidade aqui maior, você pode fazer mais pontos baixos, tá bom? Então, ela vai ficar assim até o momento. E agora, eu vou fazer aqui o arremate também. Esse arremate, eu vou deixar um pouco mais de sobra de fio, pra gente poder fazer a costura daqueles cantinhos. Então, eu vou pegar aqui, vou cortar o meu fio. E aquela última correntinha que a gente deixou, eu vou puxar ela aqui, tá? Então, vai ficar esse fechamento. E agora, a gente vai para a costura das laterais. Então, agora a costura da lateral vai ser bem simples, tá? A gente vai encaixar essa pecinha aqui e a outra lá do outro lado, tá? Aqui nesse caso, a gente deixou a sobra do fio, então aqui a gente tem a sobra do fio do final da peça, então eu vou utilizar essa sobra. O único, porém, é que o lado de lá a gente vai ter que arrumar um retalho diferente para poder fazer esse encaixe, tá bom? Então, a gente vai pegar, vai encaixar um lado de cá e o outro lado de lá. Antes, eu vou passar o meu fio de dentro para fora pelo primeiro buraquinho aqui, tá? Que a gente já vai encaixar uma parte lá na parte de dentro, ó, tá bom?
Então, ele já vai ficar certinho. Então, eu vou pegar agora e encaixar minha agulha aqui no próximo buraquinho e pular aqui 2 pontinhos, vir aqui embaixo, puxo aqui pra frente, tá vendo? E agora eu vou fazer a costura aqui desse lado também. Passo aqui. E agora aplico esse aqui de cima também. E na hora de sair aqui do outro lado, a gente vai sair direto no crochê, tá? Introduzo aqui, passo aqui pela parte de dentro do crochê. Deixo bem bonito, olha, meio que puxadinho. E aqui nessa parte de baixo que a gente vai fazer o arremate. E é nesse local aqui que eu escolhi, descendo com fio, eu vou dar um nozinho, tá bom? Eu pego aqui e dou um nozinho. Tá bom? Se quiser passear mais com fio, você pode. Cuidado só para não ultrapassar, não atrapalhar o desenho da parte externa da nossa bolsa, tá bom? Então, ele vai ficar aqui. Para finalizar, eu vou pegar um pouquinho de cola de novo, passar aqui na parte de baixo, colar tudo bem direitinho e arrematar esse fio aqui bem rente. Com a ponta da minha tesoura, eu vou, ó, ajeitar para que a cola venha aderir todo esse arremate, tá bom? Então, vai ficar assim, uma pecinha aqui da lateral, e agora a gente vai encaixar a pecinha da outra lateral, bem aqui, tá? Essa da outra lateral, a gente tem uma quantidade aqui de fio e agulha, então vai ser mais fácil também. Eu vou gravar aqui e vou acelerar essa parte também, para não ficar muito longa essa explicação dessa costura lateral. Terminado, então, as duas aplicações, uma de cada lado, ó, ficou desse jeitinho, os arremates bem escondidos. Agora, eu vou encaixar a minha tag, que é essa daqui, feita em metal, lá da Personalize Online. Se você quiser adquirir, tem cupom de desconto para vocês, vou deixar passando aí na tela, tá bom? Então, eu vou aqui encaixar onde eu achar melhor, onde eu achar que vai ficar mais bonito. Não sei se eu coloco aqui na lateral, em cima, embaixo, vou ver aqui certinho. Já volto para a gente acrescentar o último acessório dessa peça também. Aplicada a minha etiqueta, vamos para o último item, que são essas alças aqui, lindas e maravilhosas, lá da Fio a Fio também, desse kit completo. Então, aqui ela já tem um mosquetão, então é só pegar e encaixar aqui, tá? Só tem que ver o lado da frente, você vai pegar e vai encaixar esse mosquetão aqui desse lado. Coloca certinho a posição da alça. E agora, a gente vai aplicar aqui o outro lado também. E tá pronta a nossa peça, linda e maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje. Ficou uma peça super diferente e super bonita. Eu quero mostrar para vocês uma outra versão que eu fiz em outra cor. Ela ainda não tá totalmente terminada, ainda falta colocar esses encaixes aqui da lateral. Mas eu quero mostrar para vocês por quê?
Porque na outra peça eu fiz um acabamento diferente na parte externa que talvez agrade você. Então deixa eu mostrar também a outra peça. Essa aqui foi a peça piloto que eu fiz com a mesma trama, com a mesma receita, e aqui eu decidi fazer os pontos baixíssimos pela parte externa. Então ela ficou com acabamento mais achatadinho, tá vendo? Ela não ficou tão robusta quanto essa versão aqui que eu ensinei para vocês, que eu gostei muito mais. Aqui eu utilizei o kit na cor café com prata e o fio eucalipto também da Fischer de 35 milímetros. Mas eu acredito que essa versão aqui ela tá muito mais bonita, principalmente por conta desse acabamento na lateral, que ficou mais rechonchudo, deu mais volume para essa peça. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por favor, não esquece de seguir aqui o canal, seguir também lá no Instagram, @IsabelaChaves. Não esquece de deixar o seu comentário, me contar também se você reproduziu essa peça e se vai reproduzir. Lembrando que eu aconselho você reproduzir essa peça somente com fio de 35 milímetros para deixar ela mais robusta. Então deixa aqui embaixo o seu comentário. Se você fizer essa peça, me mande lá nas redes sociais, lá no Instagram, que eu vou adorar conhecer a sua produção, a sua versão dessa bolsa lindíssima. E também não esquece de enviar para suas amigas artesãs crocheteiras que vão amar o tutorial dessa peça e também não perder os cupons de descontos que foram liberados aqui no decorrer da aula para vocês, desse kit maravilhoso também da Etiqueta, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado muito desse passo a passo, que vocês aproveitem, consigam vender essa peça e, é claro, utilizar, porque as artesãs são as melhores vitrines. Então é isso, até mais, beijos e tchau, tchau!